Boa tarde, gente. Então, estamos aqui de novo com mais um ProArch na pandemia. Hoje nós vamos conversar com o professor Gilson Rambelli. Vamos ver. Olá, boa tarde. Nem deu tempo de vocês se cansarem de mim, eu já estou de volta. Procurando o professor Gilson, vamos ver se ele lembra que hoje tem live, porque ele é o homem das lives. Deixa eu dar uma chamadinha nele aqui. Senão eu vou ter que começar a falar sobre o ProArch submerso. E eu não mergulho há muito tempo. Então vamos ver se eu consigo dar um toque nele, que eu acho que ele esqueceu. Vamos lá. Às vezes a gente tem problema de conexão, né? Então, tentando entrar em contato com o professor Gilson. Que coisa. Ih, ele não está respondendo, ele nem recebeu a minha chamada. Vamos ver se eu consigo por outra pessoa, senão eu vou ter que acionar o professor Leandro Duran para fazer live. Ele está traumatizado, ele teve excesso de lives, aparentemente. Vamos ver. Ahá! Gilson chegou, eba! Que bom que ele veio. Combinado, tô aqui, sei que não tá me vendo. Eu estava começando a Tudo ficar bem? preocupada, tudo. Eu sei que você é Não, eu super tava esperando ocupado. começar. Eu tava acompanhando aqui, eu não sou muito bom do Instagram. Quem me auxilia sempre é minha filha é Inando, então tava aqui sofrendo. Ah, se não fosse essa geração mais nova para ajudar a gente, né? Nem me fale, o Instagram para mim é novidade, coisa de gente É, jovem. é coisa de gente jovem, exato. Eu só entrei por causa disso. E daí o nosso voluntário, o Adriano, que ajudou a gente, ensinou a mim, ao Leandro e ao Bruno como mexer com essa rede social diferente, né? Sim, sim. Bom, Tudo então bem? vamos lá. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, um abraço a todos aí, os nossos alunos, se estiverem assistindo, alunos e alunas, né? Essa oportunidade da gente estar Sim. falando um pouco aqui. Não, eu queria muito te agradecer por ter aceito o convite, porque é uma área extremamente importante do ProArch, né? E eu sei também que você fez lives para outros coletivos, inclusive tem um coletivo de vocês submersos, né? Que depois também queria que você falasse um pouquinho. Mas, assim, eu Sim. acho que o principal para a gente começar a conversar é falar um pouco sobre o laboratório de ambientes aquáticos, a linha de pesquisa, né, que é algo que é bem característico do nosso programa. Né? Nós temos uma série de docentes que são especializados em ambientes aquáticos, o que também diferencia o programa, né? Sim, com certeza. É uma diferença, como você presenciou, reconhecida pela própria CAPES, né? Que é algo novo, inusitado. E acredito que ainda hoje, pelo que eu sei do nosso coletivo, é só o nosso programa que tem uma linha de arqueologia de ambientes aquáticos específica, né? A pós-graduação, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. E é algo que, como você disse, tem sido bastante aproveitado nesse momento terrível, né, dessa pandemia, mas a gente está sendo muito solicitado para estar falando sobre o tema em várias plataformas e em vários lugares. Né? Então a gente tem feito uma de garoto propaganda aí, em vários lugares, falando do nosso programa, do ProArch, da importância do ProArch,
E que você também faz parte, né, Dani? Eu estava lembrando hoje, a sua trajetória histórica também envolve o mergulho, envolve... Tanto é que você faz parte da nossa linha de arqueologia de ambientes aquáticos. E Sim, assim... sim. Eu tenho agora um projeto ativo com vocês, né? Eu faço parte também. Eu Sim. também estou mexendo, como a gente brinca entre nós, né? Eu faço parte dos molhadinhos. Ah, é a versão molhada da arqueologia, é o grande sucesso. Mas incomoda, viu? Incomoda. A versão molhada ainda incomoda. Se o nosso problema fosse só com o pessoal que não entende, que é fora da academia, aí tudo bem, mas nós temos muito ainda, por incrível que pareça, em pleno século XXI, a gente ainda tem problema com a galera, com os pares, né? Os colegas, né? Sim, é aquela coisa que a Márcia Guimarães, né, que fez parte do PROAR, que falou algumas vezes, e eu acho que ela tem razão, que a arqueologia tem muita gente conservadora, por incrível que pareça, que se pressupõe que não seriam pessoas conservadoras, mas no final acabam sendo, né? Eu tive uma conversa com a Jaciara Andrade, que foi nossa egressa. Sim, sim, eu estava assistindo o Caio. Então, e a gente estava falando sobre como a bioarqueologia e a zooarqueologia também elas são mal vistas ainda, ou são vistas como técnicas, sendo que ambas elas produzem tanta informação para a arqueologia, né? Sim, sim, com certeza. E quando fala de conservador e fala de molhada, aí fica complicado. Pronto, vamos censurar a nossa live. Vamos quebrar o gelo um pouco. Ai, gente. A gente faz umas provocações, mas é verdade. Você sabe que eu estou fazendo isso daí, não é um desabafo, nem uma crítica, mas é só um comentário, né? Uma vez eu li um texto do George Bass, que é um dos pioneiros, né? Praticamente o pioneiro da arqueologia subaquática científica, né? Que tem a gente o considera assim, né? E ele dizia que a arqueologia subaquática era muito fotogênica. E aí o que acontece? Atrai muitos holofotes. E isso que incomoda, entendeu? E assim, então, em vez do pessoal pegar carona, porque eu não consigo desvencilhar a minha trajetória de jogador de basquete da minha trajetória como professor da universidade e tal. E uma das coisas que eu aprendi no esporte profissional, no basquete, que foi a minha vida, né, é que, às vezes, para ganhar um jogo, tá certo? Se você não está bem, você tem que passar a bola para quem está bem. Porque se ganhar um jogo, todo mundo ganha. Tá certo? Todo mundo ganha. Então, e quando você é um atleta profissional, você não joga num time cheio de amiguinhos, você joga num time onde há respeito. Mas amigos você tem poucos, o resto são colegas. E às vezes você tem uns colegas que você não senta numa mesa de bar para tomar uma cerveja, mas na quadra joga junto como se fosse irmão. E é isso que eu sinto falta no mundo acadêmico. Porque... Então, essa separação também entre o profissional e o pessoal, né, que tem uma dificuldade enorme. Então, esse negócio de, se não é meu amiguinho eu não faço, tem que ser... Isso atrapalha muito. Aí o que acontece? Se você está no meu programa e você está com a mão boa para fazer cesta, a bola é para você. Não adianta eu querer fazer se eu não estou bem. E você fazendo cesta, a gente ganhando, a gente comemora. Agora, no mundo acadêmico, a galera prefere perder o jogo, tá certo? Do que passar a bola ou fazer o que a gente chama, dar moral para os outros, dar moral. E aí criam aquelas coisas que são muito desagradáveis. Aí voltando para o subaquático, o que acaba acontecendo? Como a gente muitas vezes tem que levantar a bandeira, subaquático, olha, é arqueologia. A gente perde muito tempo falando que arqueologia subaquática é arqueologia. Enquanto que em outros lugares, isso daí é óbvio, não precisa perder tempo com isso. E a gente tem que convencer não só os que não são do meio, mas também os que são do meio. Que a galera ainda olha pra gente assim como se a gente fosse aventureiro, né? Assim, e assim, até entrou muita questão de gênero também nesse nosso ambiente. Por quê? Porque nós começamos e
calhou de sermos meninos, né? Assim, mas não foi uma coisa que nós fizemos um grupo, e aí acabamos ganhando o rótulo, os meninos da subaquática. Até hoje eu escuto isso, eu já estou com 55 anos, e fico feliz que me chamam de menino. Mas não são mais os meninos da subaquática. A gente tem muitas São meninas, mulheres. senhores da Os senhores, subaquática. mas tem muitas mulheres também fazendo acontecer. E o legal é que elas estão fazendo muito barulho agora, né? Assim, eu vi até outro dia, teve uma que foi arqueologia de saia, subaquáticas, né? Assim, outro dia teve mulheres ao mar. Então, assim, para quebrar essa ideia. Por quê? Porque tudo vira uma forma de criticar, de contestar. Né? Então, assim, eu já fui assim, rotulado de mil formas. Por quê? Por causa disso, que o George Baez definiu lá, é muito fotogênico. Uma vez eu falei para o Eduardo Neves, olha, a arqueologia subaquática e amazônica são muito fotogênicas, porque mexe com o imaginário, as pessoas vão, né, assim, tem esse lado. Assim cai também na questão da bio e da zoo, que você falou. São temas que interessam, despertam a curiosidade. E a gente tem que explorar isso melhor em prol de todos, né, assim... Mas esse é o desafio. Mas às vezes eu fico triste, porque eu falo, poxa, se nós estamos juntos, independente de sermos amigos ou não, nós estamos no mesmo time. Né? Então vamos fazer, porque não adianta fingir e depois cutucar pelas costas. Né? Mas isso é uma questão mesmo que a gente tem que trabalhar melhor. Que a arqueologia, por definição, não se faz sozinho, a gente faz em equipe. E a ideia é assim, quem está com mais elementos, quem está melhor no jogo, pega a bola e sai, né? Vai fazer as cestas. Não adianta eu ficar segurando a bola se eu não estou bem. Mas isso é um aprendizado. E assim, eu tenho esperança que essas gerações mais novas, elas tenham um outro tipo de cabeça. E realmente, a gente fica nessa discussão infindável de mostrar a validade de certas coisas, de validar, olha, essa área é importante da arqueologia, né? A subaquática, o zoo, a bio. Sim. E a gente perde tempo com isso. E justamente, ao invés de a gente direcionar para um público maior, para eles verem o quão interessantes são os dados que a arqueologia pode passar, a gente tem que ficar discutindo com o nosso colega que está aqui do lado da mesa. E às vezes, falou tudo, assim, e tudo isso é desgastante, mas eu acho, você que viveu muitos anos nos Estados Unidos, os Estados Unidos, algumas coisas que eles fazem muito é o lado profissional, é pouco envolvimento sentimentalista, e mais profissionalismo, né, nas relações, né, relações de trabalho, sobretudo. Eu acho que para nós brasileiros, então nós temos vários jovens aí que estão assistindo a gente, é saber ser profissional. Ser profissional. Né, assim, se impor, ser respeitado por tal, respeitar, criar um ambiente, e não porque o ambiente do dá muito espaço para o mimimi, né? Mimimi, então assim, então a gente a gente perde muito com isso. Então assim, vamos aprender a ser profissionais. Você é contratado, assina um contrato, está trabalhando ali, veste a camisa e vamos lutar. Se não está afim de lutar, pede para sair. Mas assim, porque se não querer destruir, bombardear, mas assim, aí voltando, né? Então nós temos essa linha de ambientes aquáticos, que é um diferencial. É um diferencial que muitos lugares falam, nossa, que legal. E aqui, eu vejo às vezes a galera meio que... Eu vibro com todos, assim, pode até parecer que eu sou meio demagogo. Não, legal, vai. Por quê? Porque eu estou apostando que está todo mundo com a mesma camisa que eu. Nós temos que ganhar o jogo. Né? Claro, eu acho que a gente, inclusive, foi legal você lembrar que a CAPES, que deu um puxão de orelha na gente, né? O coordenador de área falou assim, poxa, vocês têm uma linha extremamente importante, né? Forte, com pessoas, com indivíduos que têm, né, uma atuação extremamente relevante, não só no Brasil, e a gente não fala mais sobre isso, né? Sim. Então, é um diferencial do PROARC, é um diferencial do DARC, então, da Universidade Federal de Sergipe, e realmente,
eu acho que por isso também que eu fiz questão de te chamar para fazer a live, fiquei insistindo, porque é uma coisa que a gente tem que mostrar para as pessoas, né? E uma Sim, das coisas sim. também que eu queria falar com você é de uma das particularidades que nós temos aqui em Sergipe, né? Que é essa dificuldade de mergulhar no mar aqui na região, né? Na nossa costa, que é uma costa que eu sempre falo, né? Que as populações passadas elas fazem coisas para nos sacanear. Então a gente está aqui com um grande, né, grupo de pessoas que trabalham com ambientes, né, com subaquática, que não dá para mergulhar no mar. Eu trabalho com sambaqui, não tem sambaqui aqui, né? Então a gente fica se virando. Que Isso é bom é para o Rio expandir São... nossas fronteiras. Exato, que é o Rio São Francisco. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre vocês trabalhando no rio, que é enorme e tem dado também frutos maravilhosos, né? Ah, o velho Chico é tudo de bom. Assim, a judiação é que quando a sociedade brasileira cair a ficha que, com relação ao Rio São Francisco, ele já foi embora, porque é terrível a forma como ele é tratado e como ele é explorado, né? Então, assim, tanto é que hoje a água do mar, ela sobe assim, o pessoal encontra diferentes peixes de água salgada já bem longe da foz, né? Então, assim, ele já não tem aquela vazão que ele tinha, mas ele é um rio histórico que está presente na tradição. Se a gente buscar as datações de Xingó lá, tudo está relacionado com o contexto do Rio São Francisco. E se a gente puxar para a contemporaneidade também, então ele tem desde as embarcações tradicionais até embarcações europeias. Então a gente está encontrando esses vestígios. Nós conseguimos localizar mais de 20 sítios, mas cadastramos 18 no IFAM, junto numa parceria entre o nosso laboratório, o MAX, o Museu de Arqueologia de Xingó, que é importantíssimo citar o MAX, porque isso é outra coisa, viu? Pesquisadores que usam o material do MAX têm que citar, pelo menos, um agradecimento ao MAX. Não é porque eu estou diretor do MAX que está agradecendo ao Gilson, eu agradecer a instituição. Aí é aquela questão do profissionalismo, da ética, da moral, né? Porque senão fica uma coisa complicada. Então vamos falar do MAX, Não, a e foi importância o do erro, MAX. foi o erro meu Não também, foi que eu erro, esqueci de não. te apresentar É, como a gente diretor começou do brincando. Max, né? Não, mas isso é menos. Eu estou aqui como professor do PROARC, assim, mas o que eu quero dizer é que o Max, hoje, ele está envolvido nessa temática do subaquático, porque a gente está criando lá uma reserva que vai ser a única no Brasil também. Uma reserva com equipamentos, tudo para dar conta do material proveniente de sítios subaquáticos. E esse nosso projeto no Rio São Francisco, ele começou num programa FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, do Ministério Público Federal, estadual, trabalhamos junto com várias instituições do Estado e federais, mas também os nossos parceiros foram os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Então isso foi muito legal, porque nós criamos um leque e pudemos fazer o levantamento desses sítios através dessa parceria, tá certo? Então, assim, isso daí mostra o quanto a arqueologia dialoga com todo mundo, não só do ponto de vista epistemológico, mas também do ponto de vista da prática, de você precisar do apoio, precisar da ajuda e contar com essa colaboração, né? Então, assim, é algo muito importante mesmo, e isso vem se somar junto ao PROARC e ao DARC também. Muitos alunos nossos agora começam a se envolver com isso. Então, hoje, o primeiro mestrado sobre o Rio São Francisco foi o Felipe. Felipe, que defendeu o doutorado no ano passado. O ano passado, esse ano, né? O nosso Felipe, que trabalha no audiovisual, nosso foi esse ano, né? Eu estou com o ano passado, que parece que esse ano acabou. O Gente, Felipe defendeu o doutorado. O mestrado do Felipe foi sobre o Velho Chico, o Pará. Então, foi ali que ele despertou. Então, já tinham saído alguns canhões do século XVIII do Rio São Francisco. E aí nós começamos surgiu o projeto do Felipe. Quando teve esse FPI, nós falamos, vamos começar a pesquisar lá. E é impressionante, porque a água é muito limpa, né? E aí você tem uma visibilidade muito boa.
E a condição de mergulho, diferente, você falou do mar, né? Então, o mar aqui em Aracaju, principalmente, ou indo para o sul, indo para as cidades do sul, ou indo mais para o norte, você tem que atravessar uma baita faixa. Você pode ver, quando você tem uma visão aérea, lá para frente a água fica mais cristalina. Isso, E a gente andou atrás em 2 projetos também do PROARC, um do Otávio e outro da Roberta, que agora a Roberta está no doutorado, que foram os navios torpedeados na Segunda Guerra, sabe? Que é a tentativa de localização desses navios no mar, né? Assim. E aí a gente tem alguns mergulhos, mas o problema é que, como tem muitas plataformas, há uma série de restrições de mergulhar próximo à plataforma, entendeu? Por questão de segurança nacional. Então tem altos mergulhos, mas eu não posso, na minha condição de pesquisador, eu não posso fazer um mergulho desse que eu estaria infringindo a legislação, porque é uma questão, uma área de segurança nacional, essa área de captação de petróleo, né? Se eu não me engano, essa é a denominação. Tem que ter autorização. E a gente nunca fez os mergulhos por causa disso. Aí nós já mergulhamos nos rios também, indo em direção a... Como é que chama? Praia do Saco ali. Na Praia do Saco, ali já é outro município, já é Estância quase, né? Estou na dúvida agora ali. Eu acho que sim. Rios mergulháveis. E ali tem evidências, inclusive, você já andou por ali, naquela região, da Praia do Saco? Já foi de carro Bem ali? pouquinho, já fui de carro. Tem uma nomenclatura lá, que é uma nomenclatura africana. E isso, provavelmente ali também foi porto clandestino de pessoas escravizadas que eram desembarcadas ali. Tá certo? Então, é um evento que mais adiante, é que como a gente jogou a nossa energia para o Rio São Francisco, mas é um lugar que eu já andei fazendo alguns levantamentos, perguntando, e tem lugares mergulháveis, bem interessantes. Então tem muita coisa ainda para a gente trabalhar com a parte fluvial. E aí eu vou te contar uma coisa, não sei se você sabe, eu fui aprender por causa dessa parte do meu envolvimento com a água. A bandeira de Sergipe, cada estrela são as principais bacias fluviais. Ah, não sabia! Então essas 5 que tem, que são as principais, elas têm, com certeza, elas contam parte da história. Se você pegar o Vaza Barris, por exemplo, que vai até passa por São Cristóvão, tal. Então tem um mundo a ser explorado. Um mundo, assim, tem muita coisa. O que a gente precisa é de mais projetos. Então, eu gosto de falar essas coisas para alertar as pessoas que estão assistindo, ao nosso público, que está vendo agora e que vai ver depois, porque todas essas lives, elas ficam tanto no Instagram e a gente está fazendo a subida delas aos poucos para o YouTube, para ver se a gente consegue captar essas mentes, né? Para fazer outros projetos. Sim, porque nós na academia somos movidos a projetos de alunos, principalmente, modo de dizer, né? Que a gente tem um projeto nosso, mas que vem um aluno, a gente... Agora eu ia fazer uma brincadeira com você, não sei se a gente tem tempo, mas é importante, porque assim, eu saí de São Paulo, na época eu estava no pós-doutorado na Unicamp, eu fui convidado, não sei se você sabe disso também, para ser professor visitante na UFBA, para tocar um projeto chamado Arquemar, né, que era um projeto para fazer, junto ao Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, trabalhar com o patrimônio cultural subaquático da Bahia. Isso que me trouxe para o Nordeste. Aí eu vim, feliz da vida. Só que por questões políticas a coisa desandou, deu errado, e abri um concurso, eu vim para cá, prestei e passei. E por ironia do destino, fiquei, porque eu também prestei o concurso na USP, passei, mas eu passei em 3º lugar, eles só chamaram o primeiro. Mas assim, aí fiquei muito feliz, sou feliz aqui. Mas aí o que eu ia dizer é o seguinte, aí eu fui chamado por uma ex-aluna da Bahia, porque eu trabalhei lá 1 ano, né? Ela montou um projeto, uma artista plástica, chamada Luzes sob a Baía de Todos os Santos. E ela iluminou um naufrágio do lado do Farol da Barra. Ela iluminou, então a obra de arte dela foi o naufrágio iluminado. Foi lindo de ver. Uau, nossa! Várias lâmpadas, né? Várias lanternas, e acendeu. Então a gente do farol enxergava o naufrágio.
E ela me chamou para ser o palestrante do evento. E eu fui. E aí o que aconteceu? Isso tudo para chegar onde você brincou que a gente não tem o mar, né? Eu falei, vamos expandir as fronteiras. Aí quando acabou minha palestra, uma senhora levantou a mão. Você sabe que é uma rixa entre baiano e sergipano. Não sei se você sabe, mas o baiano diz que Sergipe é o quintal da Bahia, né? Aí olha como eu me vinguei, eu já virei sergipano. Aí a mulher levantou a mão, uma senhorinha, falou assim, olha, o senhor está falando disso, quer dizer que tem tudo isso aí em Sergipe e não tem isso aqui na Bahia? Aí eu falei, minha senhora, já que Sergipe é o quintal da Bahia, a Bahia de Todos os Santos é o mar de Sergipe. Ai, meu Deus. Imagina, né, cara? Assim, então, brincando, nós estamos aqui, como você falou do samba aqui, mas não é porque a gente está aqui que nós estamos fadados a ficar aqui. Então a gente tem projetos. São Francisco, eu oriento um projeto em Pernambuco, oriento um projeto na Amazônia. Então isso é indiferente, né? Mas é importante porque para mostrar que nós podemos estar orientando, né? Hoje em Salvador, eu já orientei vários projetos, mas tem um projeto da Bia, que ainda, do doutorado dela, que é o trabalho no Galeão Sacramento, que é um trabalho super difícil de ser feito, é uma mulher à frente de uma pesquisa num barco que está a mais de 30 metros, é um galeão do século agora 17, se eu não me engano, assim. Então tem muito para vir à tona, né? Assim, e isso é muito simbólico, muito emblemático, né? Não, e só retomando a questão dessa transformação da arqueologia subaquática aqui nos seus primórdios, eu não gosto dessa palavra, vamos brincar, que só tinha homem, mas agora nós temos muitos expoentes mulheres, né? Inclusive entrou agora, há um tempo atrás, a Luciana de Castro. Show de bola! Que tem um trabalho maravilhoso. Fantástico! Né? Tem a Beatriz, que está fazendo o trabalho dela. Quer dizer, a gente tem uma entrada de muitas mulheres agora. Tem a Cristiane, que também doutorou. Então, assim, que está em Portugal, inclusive. Jura? Que legal, não sabia. Estou trabalhando em Portugal já, acho que mais de um ano ela está em Portugal. Ela está trabalhando lá, e assim, e faz a publicidade nossa, né? Porque é uma egressa nossa. Então são muitas mulheres que estão levando, né, um outro lado da arqueologia subaquática. Sim. Então, acho que tem uma situação muito mais equilibrada hoje em dia, né, do que no passado. E, assim, é uma questão de transformação mesmo. E é muito legal de ver, né, essas pessoas agora sendo mais expoentes. Você sabe que eu faço parte de um coletivo também sobre o mergulho científico. Então nós temos um GT de mergulho científico e a liderança são as mulheres mergulhadoras, sabe? E isso é muito legal. Porque eu particularmente, não é porque eu tenho a minha mulher e minha filha aqui que estão ouvindo, mas eu acho as mulheres muito mais competentes do que os homens, eu sempre achei. Então, o que eu falava para a Beatriz, falo para a Luciana, para a Cristiane, para todas. A Sara agora, que está se envolvendo cada vez mais, é assim, tem que ficar uma boa mergulhadora, porque aí ninguém fala nada. Agora, se chega lá na hora, aí vira motivo para se sentir, a própria postura diante de um equipamento, às vezes inferioriza, sabe assim, inferioriza no bom sentido. Sim, mas o problema é que nós somos criadas para nos comportarmos de uma certa forma, né? Então, assim, é um rompimento com séculos. Sim, com certeza. De uma estrutura patriarcal, por isso que é muito difícil. Então, mas essas gerações mais novas, elas já têm uma outra postura e que elas chegam arrebentando, que é ótimo. E o mergulho, assim, você lembra, você é mergulhadora. O mergulho, ele te coloca numa posição que quando você assume uma posição de liderança, você tem que ser líder mesmo. E aí, se impor, da coordenada e tal. E acho que é um bom caminho para a mulherada tomar conta. Eu vi que entrou o Jornada aí também. O Jornada Sub é o diretor da NAU e Mercosul. Eu vi ele entrou, não sei se ele continua. Mas o Jornada, ele hoje, a vice-líder é uma mulher também. Que está ali fazendo acontecer, que é a Lica, né? Então, assim,
Hoje, no mergulho, esse espaço já está conquistado, tá certo? Agora, precisa de mais gente, mais gente. Precisa de mais gente. Então, eu queria voltar só um pouquinho, que você falou do Max, e nós tivemos o Edmarques umas 2 semanas atrás, e ele comentou que existe uma ligação muito grande com o PROAC com relação ao pessoal da subaquática, né, dos ambientes aquáticos. Então, vocês têm um laboratório de conservação, é isso lá? Assim, nós demos endosso para um projeto de doutorado do Felipe, que foi feito na Baía de Guanabara, tá certo? Foi com um casco sossobrado lá, e foi um trabalho dessa arqueologia de contrato, empresarial. Então, o endosso foi um bom endosso. E a gente está revertendo esse endosso para equipar essa área dentro do Max. A gente já tem algumas coisas, mas com o que tem de melhor para dar conta do material retirado. Porque uma das características dos ambientes aquáticos, que faz a diferença também, é que a Unesco, por exemplo, ela diz que a preservação in situ é a primeira das ações. Por quê? Porque quando você tira um material, você tira o equilíbrio que ele estava. Então ele começa a se deteriorar. Quando for para tirar algo, se você não tiver os meios para manter a conservação disso, é melhor não tirar. Então a gente está carecendo cada vez mais dessa figura do conservador. E aí, já que a gente está fazendo, vou fazer aqui o merchandising, sexta-feira agora, no coletivo Submersos, com U, né, Submersos, latim, vai ter uma live que vai tratar da conservação e patrimônio cultural subaquático, que vai ser com a Cristiane Amarante, que vai falar dos exemplos de Portugal, com o Rodrigo Torres, que fez o doutorado dele do Texas e agora está trabalhando no Uruguai, é professor lá, e o Felipe, né? Então, assim, que vão estar trabalhando essa questão da conservação. Por quê? Porque ela sempre foi, nesse tempo todo, o nosso tendão de Aquiles. Tá certo? Senão, nós estaríamos destruindo os sítios. Então, a gente faz muito reconhecimento, inventário, localização, mas a gente evita tirar. E isso, às vezes, para alguns colegas, parece, então, que a gente não faz arqueologia, sabe assim, que não traz o artefato. E para o público comum, é uma mudança, é uma quebra de paradigmas, que é uma forma de você perceber o patrimônio através de fotos, através de 3D, o que for, mas sem aquela necessidade de ter que pôr aquilo numa vitrine. Porque o discurso de ter que tirar para pôr na vitrine é um discurso do caçador de tesouro, que ele diz que se não tirar ninguém vai ver, então tem que tirar, porque aquilo vai ficar lá perdido, vai ser destruído. Então a gente tem toda uma construção discursiva sobre isso, mas o conservador é importante, e a conservação vem somar com esse laboratório do Max, que passa a ser uma referência. Muito legal, muito legal. Conservador da Inglaterra que veio aí, e que trabalhou, e que né, assim, então tem sido bem interessante essa temática. O Paulo, que é técnico lá no Max, ele tem curtido isso, eu tenho colocado uma pilha nele para ele ver se ele não se encanta em seguir essa questão da conservação. Seria ótimo se ele se dedicasse para isso, né? Porque faria um diferencial significativo. E para o terrestre também, a gente sabe disso. É que o subaquático precisa urgentemente, é um SOS, é um primeiro socorro já a conservação. Né? Sim, porque é uma mudança muito dramática de espaço, então esse material ele precisa de um resgate de conservação específico e imediato, sendo que quando a gente está trabalhando numa escavação tradicional, esse problema, lógico que existe também, mas não é tão grave, né? A gente precisa ter realmente alguém, seria importantíssimo ter alguém especializado na conservação de material que vem de ambientes aquáticos, né? Nós já tivemos uma aluna, a Mara, e ela fez mestrado com a gente, e ela acabou, hoje ela é conservadora do MAI da UFBA. Mas na época a gente não teve como segurá-la, porque seria fantástico, porque ela se encantou com essa temática do subaquático também, né? E assim, bom, você lembra na época do MAI, a Yaciara, lembra da Yaciara? O MAI?
Sim, sim. Ela também, ela me ajudou muito lá no meu mestrado, no meu doutorado, dando ideias de como fazer. Então, assim, que para eles também é um tema apaixonante. Não, é maravilhoso. Mas voltando à questão do São Francisco, você falou que vocês localizaram uns 20 sítios. Houve. Esses sítios eles não, eram totalmente desconhecidos ou alguns vocês já sabiam mais ou menos, as pessoas falavam sobre eles? Não, Conta aquela mais. história. Alguns já sabíamos, né? Que nem esses canhões. Imagina, a história dos canhões ela é muito interessantíssima. Eu, quando cheguei em Sergipe, que eu entrei na Federal, eu fui chamado pela doutora Lívia para fazer um laudo dos canhões que estavam no acervo expostos na UNIT. Na UNIT tinha um memorial que era ali na rua da frente. Levantamento de estudo. E começamos a ver que a coisa era séria. Aí nós começamos a tentar localizar de onde tinha vindo do Rio São Francisco. Porque tinha canhões do século XVIII. E eram canhões de navios. Então, assim, aí a gente começou, tem um naufrágio. Só que o mergulhador que tirou os canhões para vender já tinha sido preso, ninguém queria passar informação, o mergulhador que conhecia não falou nada, que tinha fotos não me mostrou. Então ficou aquela Ah, sensação, eu quero mais, quero mais. Então a gente tinha isso. Quando nós fomos lá, Neópolis, né? Eu posso falar aqui, eu não tenho medo de dar o que é patrimônio. Neópolis, fica na frente da cidade. Quando a gente chegou em Neópolis, ninguém falava para nós onde era. Nós tivemos que achar pela gente! gente. Eu vivi isso no meu doutorado, em Cananéia, também. Todo mundo falava de um navio lá, ninguém falou onde estava. Eu e o Paulo. Nossa. E agora no Rio São Francisco foi a mesma coisa. Chegamos lá, ninguém falava, todo mundo tinha medo. Aí nós fomos, procuramos junto com os bombeiros, foi o coronel Hector do Corpo de Bombeiros que achou, inclusive. Ele falou, Rambelli, subiu, eu estava no barco, tem alguma coisa estranha aqui. Aí desci, era o casco, né, dos restos de uma embarcação, que a gente tem uma ideia que ela provavelmente, o Paulo Bava acha, no primeiro momento, agora eu estou com um aluno fazendo mestrado, o Thor está fazendo mestrado sobre isso, mas o Paulo Bava, no primeiro momento, ele e o Leandro, eles acham que pode ser uma das embarcações portuguesas que vieram com a família real, certo? Que depois elas foram Uau, que usadas nas guerras de máximo! independência. Então pode ser uma embarcação dessa, né? Assim, mas a gente é só cogitação, porque a gente só fez. Ah, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Então tá bom, porque a sua imagem congelou. Aí a gente achou que o navio da onde saíram os canhões, entendeu? Por nossa conta, mas não é um achado exclusivamente nosso. A gente só achou o endereço dos canhões. E foi muito legal, porque como a gente estava com a FPI, a gente comunicou o Ministério Público Federal, chegou lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os caras chegaram junto ali e já deu a entender para todo mundo da cidade que aquilo é um patrimônio público, que não pode ser pilhado, não pode, né, assim, eles deram um recado interessante com a presença deles ali, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente achou, encontrou cerâmica em outros lugares. Tem um sítio cerâmico, Daniela, que é viagem no tempo. Você mergulha nele e faz um drift, né, uma correnteza assim que vai te levando, e você vai vendo o material arqueológico, os potes inteiros, assim, que é um trabalho agora que o Ian está fazendo, vai fazer com a gente aí no mestrado. Muito material cerâmico. A gente encontrou também, perto da aldeia Chocó, muito material cerâmico, assim, absurdo, uma canoa. Tem aquelas canoas que são chamadas canoas de tolda, né? Também achamos vestígios de canoas de tolda afundado. Um outro tipo de canoa que eles usavam, que não é a de tolda. Material, o que você possa imaginar, a gente achou debaixo d'água. Tem até trilho de trem. Meu Deus! Não, É, então, muito eu doido. queria, justamente, eu fiquei sabendo desse sítio, esse sítio Uhum. cerâmico riquíssimo e esse perto da aldeia Chocó.
queria que você falasse mais a respeito, justamente porque são sítios riquíssimos que têm produção ali de trabalhos para muitos e muitos anos, né? Olha, esse lance do Chocó também nos chamou a atenção, um detalhe muito interessante e que eu tenho que relatar aqui porque tem que divulgar essas coisas. Você vem pelo Rio São Francisco, eu praticamente mergulhei o Rio São Francisco todo, da usina, né, de Xingó até a Foz. Eu praticamente fiz ele inteiro, debaixo d'água. Tanto é que o meu projeto chama São Francisco Submerso. A questão é, a área da aldeia é a área que o rio está melhor preservado. Olha, que interessante. Tudo, parece que você está, parece não, você entra em outra água, é impressionante, que começa já com uma comunidade quilombola, e aí você começa ali, de repente já começa a ficar melhor a água, melhor a condição, então você vê que os caras sabem lidar bem com o ambiente, né, uma coisa. E o material arqueológico no local, ele serve até de um testemunho da presença deles. Não é assim que fala, não tem, debaixo d'água tem, mostra que os caras usaram muito ali, né? Então tem toda essa contribuição. Sim. Aí. E tem uma outra coisa, assim, que a forma, pelo menos, de algumas dessas vasilhas é muito semelhante ao que foi encontrado em sítios arqueológicos na região de Xingó, né? Então a gente percebe que existe, né, uma antiguidade de grupos que têm uma familiaridade com o Chocó, que é super interessante de pensar a respeito disso, né? Só uma questão, porque o Adriano ele perguntou isso antes, ele falou de um sítio que foi, ou sítios que foram encontrados no município de Pão de Açúcar. Você tá aí, Gilson? Que você congelou para mim. Não ouvi. Tá me ouvindo? O Adriano perguntou sobre o material que vocês encontraram no município de Pão de Açúcar. Então, nós fizemos esse levantamento pelo lado de Sergipe, né? Pão de Açúcar fica do lado de lá da margem. Mas o que aconteceu naquela região, que acontece no Rio São Francisco, também é uma coisa interessante. Tem muita caça, eu não vou chamar de caça submarina porque é no rio. Então tem muita caça subaquática, muito caçador, que nem a gente vê no litoral, o pessoal que mergulha para matar peixe. Muitos. E esse pessoal que faz essa caça, eles acabam achando muita coisa. Então, nessa região aí que ele está falando, saíram espadas inteiras. A gente conseguiu encontrar o rapaz, ele mostrou para nós alguns pontos, mas ele já tinha passado para frente, porque é um comércio disso. Infelizmente, é um comércio disso. Né? E aí o que a gente tenta fazer através do nosso projeto, eu não gosto do termo educação patrimonial, mas assim, essa conscientização, essa ideia de mostrar para o pessoal para não se encontrar, não se desfazer dessa forma. Né? Mas é difícil, mas muitas espadas acabam aparecendo, que tem muito material. Então, o Rio São Francisco, se a gente falou que tem muitos lugares para... É um mundo para ser pesquisado, é um mundo. Por isso que é legal o laboratório ter essa base junto com o Max, porque aí a gente já tem alojamento, futuramente a gente consegue uma embarcação, um inflável, alguma coisa, e aí a gente tem como trabalhar mais aquela região sem ter o gasto, desgaste, né, assim, e acaba sendo muito legal, assim. A pretensão é montar um projeto tipo sítio escola para a região de Neópolis, tá? Desse navio, entende? Mas o que tem nos faltado, você sabe melhor ou tão bem quanto eu, que falta recurso, falta cada vez mais um desincentivo para a nossa área, né? A área de humanas é considerada como uma área desprezível. Então, assim, mas nós estamos batalhando agora um recurso junto com uma fundação que tem que estar ligado ao Rio São Francisco, né? Para ver se a gente consegue recursos para levar adiante uma pesquisa para dar conta desses sítios, né?
Os nossos alunos também sem Sim. bolsa, isso tem sido complicado para nós, né? Não, é bem complicado. E assim, se a arqueologia por si só já é uma área cara, quando a gente tem que ir para campo, ou tem que fazer a conservação desse material, a curadoria, tudo isso, né, tem um custo muito grande. Quando a gente pensa na subaquática, é ainda mais caro, porque você tem o material, você tem uma conservação que também tem uma outra série de etapas e materiais que tem que ser feito. Então, assim, é realmente com essa política, né, ou despolítica, né? Daí a gente realmente tem um impacto severo na arqueologia, né? Só mais uma questão, a Marcela, ela tá, assim, primeiro que ela se ofereceu para trabalhar com a gente. Primeiro eu vou falar a parte de trabalho, que ela se interessou que ela está por aqui. E ela está Marcela Valls. Ah, Marcela, grande Marcela. Ó, fera ela faz doutorado. Ela fez curso comigo de arqueologia subaquática. Grande Marcelinha, um beijo para você, minha linda. Mais uma mulher aí atuando forte. Que na Praia do Saco o material é bem interessante e não sei se o Siri, mas o mar deve ter coberto o sítio. Agora escreveu uma coisa que eu não consegui entender. Mas assim, o que você descobriu, né? Parece que na Praia do Saco tem muito material arqueológico, né? Que a gente tem. E outra coisa que eu também vi de relance aqui, a Sueli falou que a Praia do Saco fica em Estância. Aqui, achei. A Marcela falou que ela achou na Praia do Saco muito material. E ela fotografou e passou as informações para o IFAM e que não tinha registro do sítio. Então, já é uma área interessantíssima. A Marcela tem que levar a gente lá. Com certeza. Eu conheci a Marcela na Federal de Pernambuco e ela foi uma grande parceira do Carlos Rios quando ele estava fazendo o mestrado, o doutorado. Então, ela acompanhou, ela fez... Você está falhando. Eu não estou te... Opa. Sou eu que estou com problema de conexão ou é você? Gil, você está aí? Gilson, acho que você... Vou terminar aqui, eu vou fechar, vou tentar contactar o Gilson de novo e daí eu volto em seguida, tá certo? Só um minutinho que eu vou tentar resgatar o Gilson. Já volto. Não vão embora, por favor.